Tudo bem, paz do Senhor? Tudo bem, irmãos? Glória a Jesus. Senhor, eu sei que tu me sondas. Que coisa, hein? Vocês estão bem? Voltei a fazer mais um vídeo aqui. Deus vai me dar saúde para eu estar sempre aqui com vocês, que eu estou muito doente, fazendo exames. Mas Deus sabe de todas as coisas, não é? Deus sabe de todas as coisas. Irmãos, olha só. Provérbios 28 e 13. Provérbios, capítulo de número 28, verso 13. Diz assim, ó. Quem esconde os seus pecados não prospera. Essa prosperidade aqui é espiritual. Essa prosperidade é espiritual. Essa prosperidade não é financeira, não. Porque existe um monte de mentirosos que são milionários. Aliás, existe um monte que são milionários porque são mentirosos. É 171, caixa 2, e assim vai. Cada dia que passa fica mais milionários. Então essa palavra aqui, quem esconde os seus pecados, não prospera. Isso aqui é no reino de Deus, viu? É espiritual isso aqui. Olha o que diz a parte 2 aqui, ó. Mas quem os confessa e os abandona, encontra o quê? Misericórdia. Tá vendo que é espiritual? Vocês perceberam aqui o mistério desse versículo aqui, gente? Não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com fortuna, não tem nada a ver em ficar rico, não tem nada a ver. Quem esconde os seus pecados não prospera na parte espiritual do reino de Deus. Porque você, aqui na terra, você vivendo em busca do reino de Deus, obedecendo a Deus, na presença de Deus, você está prosperando. Prosperando. Você está formando a sua fortuna na eternidade. Não sei se você acredita nisso, mas essa é a verdade. Está prosperando. Mas quem confessa os seus pecados encontra misericórdia de Deus. Está aí, está vendo? É sempre assim. Agora, veja bem uma coisa. Por que eu estou lendo essa palavra aqui? Ó, irmãos. Será, Jesus, que esse fundo está alto? Eu vou abaixar aqui um pouquinho. Ó, irmãos, é assim, olha. Vocês podem ver aqui no canal Jesus Além das Nuvens que eu tenho só 2 vídeos que eu falo da Leia. Ou seja, desse escândalo que aconteceu na Deus e Amor, ultimamente. Eu tenho só 2 vídeos que eu fiz. Mas aí eu estava observando canais falando sobre esse assunto praticamente 24 horas. É live, é pessoas voltando de madrugada para fazer live para falar do assunto. Irmãos, eu nunca vi um negócio desse. O assunto virou uma febre 24 horas na internet aqui, com os canais de uns amigos meus. Mas vejam bem, aí eu pergunto para vocês, eles estão errados? Evidente que não. Evidente que eles estão certos. São canais de denúncias. São canais que mostram o que está acontecendo no sistema religioso. Sabe? Eu acho que eles estão corretos. Eles estão certos. Tem que mostrar mesmo. As denúncias têm que ser faladas mesmo. Parabéns aos irmãos aí que pegou firme nesse assunto. Tem que falar mesmo. Agora, a culpa é de quem? A culpa é minha que eu fiz só 2 vídeos porque eu não achei necessário ficar falando. Se já tinha 1 milhão de irmãos falando aí. Eu achei desnecessário o canal Jesus Além das Nuvens continuar falando. Agora, a culpa é de quem? Agora aqui que entra a verdade. Dessa leitura que nós lemos aqui. Quem esconde o seu pecado não prospera de forma espiritual. Olha, veja bem, a culpa não é dos meus amigos do YouTube, não. Eles estão corretos. A culpa não é minha que fiz 2 vídeos, não. A culpa, o principal culpado de tudo isso é a dona Leia. É a dona Leia. Que aí eu faço uma pergunta. Cadê o caráter de chegar e assumir? Porque, irmãos, o pior erro não é
o pecado. O ser humano cometeu um pecado. Não. O ser humano, nós não somos santos, não, irmão. O nosso maior problema não é cometer o pecado. O pecado, irmão, tá na nossa veia. Está na nossa veia. Esse não é o próprio problema. O próprio problema nosso é não assumir o pecado. Isso torna-se uma doença incurável. E não prospera no reino de Deus. Você tem dificuldade de chegar e falar a verdade. Mas isso aí é falta de quê? Falta de caráter e vergonha na cara. De chegar e assumir. Meu Deus do céu, que chega... Por exemplo, já, parece que já está mais do que provado que o áudio é dela mesmo, né? Aqui, por exemplo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Sabe por que vocês falou 30 dias direto sobre esse assunto sem parar 24 horas? Sabe por quê? Se a dona Leia, no primeiro dia, se ela tivesse chegado aqui fazer um vídeo ou uma live e falar assim, ó, gente, o áudio é meu, a voz é minha, o pecado é meu, a responsabilidade é minha. Eu pequei e acabou. É um pecado, cometi e acabou. Eu espero alcançar a misericórdia de Deus. Agora, se vocês quiserem jogar pedra em mim, fique à vontade. O erro foi meu mesmo e pronto. Irmão, se ela tivesse falado isso, o assunto tinha terminado naquele dia. Porque aí não ia ter mais graça as pessoas fazerem live, ficar falando sobre o assunto que ela confessou. Não ia ter mais graça, não ia dar mais visualizações, não ia dar mais nada. Porque ela confessou, acabou. Quem que vai jogar pedra? Deixa jogar pedra. Mas não, por que o assunto propagou no mundo inteiro? Por quê? Por falta de caráter, de não ter assumido o seu erro. Olha, sabe por quê que o pecado de Davi até hoje, se você gravar um vídeo e falar sobre o pecado de Davi, dá visualizações. Sabe por quê? Você sabe por quê que até hoje o pecado de Davi é comentado e muito comentado? É muito pregado, sabe por quê? É porque Davi não teve caráter de confessar o seu pecado. Por isso que hoje ele é valorizado numa mensagem. É porque Davi não teve caráter de chegar e falar, ó, gente, eu fiz isso e acabou, o que eu vou fazer? Eu fiz e pronto. Não. O pecado só veio à tona porque Deus revelou através do profeta Natan. Se não, irmão, estava até hoje escondido. Você já imaginou um negócio desse? Irmãos, esse negócio de falta de caráter, de assumir o seu erro, não é fácil. Não é para qualquer um. Mas, irmãos, olha o que diz Provérbios 28:13. Quem esconde os seus pecados não prospera. Mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Existem pecados, por exemplo. Eu não sou famoso, não quero ser famoso, eu sou anônimo. Se eu cometer um pecado, eu vou chegar no pastor e vou falar somente para o pastor. Eu vou falar, pastor, aconteceu isso. Se eu achar necessário, se eu não achar necessário, nem para o pastor eu falo. Mas uma pessoa pública, conhecida como a dona Leia, ela tinha, o pecado dela não expandir no mundo inteiro, ela tinha que chegar e tinha que confessar. Ela tinha que confessar, eu errei. Se vocês quiserem jogar pedra, joga. Eu cometi o erro, a voz é minha e a minha vida agora está na mão de Deus. Eu não dependo de vocês para ser salva, para alcançar a misericórdia. Não depende de vocês, depende somente de Deus. Então, se quiser jogar pedra, fica à vontade. Eu errei, o erro é meu, eu sou fraca e eu caí e acabou. E acabou. Tinha acabado o problema. Não precisava ter acontecido ou está acontecendo o que está acontecendo. Falta de caráter. Falta de não tem outro nome. É falta de caráter. O seu pior erro, o meu pior, eu estou colocando eu no meio. O meu pior erro, sabe qual é? Não é o pecado que eu cometo. O meu pior erro é não assumir o meu pecado. É não fazer isso aqui, ó. É não confessar o meu pecado a Deus. Sabe?
ou publicamente. Esse é o meu pior erro. Esse é uma doença. Isso é uma doença. Que tem muita gente com doença crônica aí. Pecados escondidos e dá uma de santo, eu sou. E vai ver o que acontece. Irmão, que coisa impressionante, hein? Que coisa impressionante, hein? Eu estou decepcionado. Muito decepcionado com tudo isso. Porque uma parte da minha vida foi na Deus e Amor. Eu estou muito decepcionado. Muito decepcionado. Igreja! Irmãos, que coisa impressionante. Pai do Senhor, igreja, Pai do Senhor, irmãos.